A morte do maior bicheiro de São Paulo, confirmada esta semana, deu início a uma disputa familiar por uma herança multimilionária. Ivo Noal tinha 88 anos, um personagem que viveu à sombra da justiça sem ostentar a fortuna acumulada em décadas como chefe do Jogo do Bicho. Durante décadas, este homem foi o dono do Jogo do Bicho no estado de São Paulo. Il capo di tutti i capi era o apelido dele, em italiano, o chefe de todos os chefes. O nome dele, Ivo Noal, um bicheiro temido e respeitado. Veja como ele se definiu nessa entrevista ao jornalismo da Record em 1996. Sou empresário, trabalho. Você falou em muitas dívidas também, está algum problema? Não. Não, a sua colega me perguntou que eu sou um homem milionário, um homem famoso. Famoso eu sou porque a mídia me escalou. Sem medo de intimidar e ameaçar quem tentava prendê-lo. Tentaram sequestrar minha filha 4 vezes. Com o dinheiro ilegal do jogo, Noal construiu um império bilionário formado por imóveis, empresas e fazendas. E comandou tudo até morrer no mês passado. Agora, o castelo pode desmoronar. O motivo? Disputa familiar e processos milionários pelos bens. Está sendo levado a leilão porque a família do seu Ivo Noal, eles não têm interesse em pagar. A trajetória de Ivo Noal se confunde com a história do Jogo do Bicho em São Paulo. A loteria clandestina surgiu no Rio de Janeiro no começo do século passado e se espalhou pelo Brasil. Hoje as apostas estão em todo lugar, como demonstram estes flagrantes feitos pela nossa reportagem na Grande São Paulo. Tem banca montada em estacionamento, em banca de revista e até no balcão do bar. É na maquininha agora, né? Ivo Noal foi um dos maiores responsáveis pelo crescimento das apostas clandestinas no Brasil. Ele herdou do pai o controle de alguns pontos na capital paulista. Conquistou novos territórios e se estabeleceu como o chefe máximo do jogo no estado. A justiça, entrego tudo na mão da justiça, da qual eu confio. Todos os outros bicheiros se reportavam a ele. E ele fazia reuniões toda semana com todo mundo, onde ele dava as ordens e recebia a propina dos outros banqueiros, né? As regiões tinham seus banqueiros, mas todos eles prestavam continência ao Ivo Noal. O auge dos negócios do bicheiro aconteceu nos anos 1980 e as apostas passaram a arrecadar mais do que muitas loterias oficiais, cerca de 5 milhões de reais por dia. Boa parte desse dinheiro indo direto para o bolso de Ivo Noal. Com tanto dinheiro e poder nas mãos, Ivo Noal comprou mais de 70 imóveis, entre eles várias salas, neste prédio que fica num ponto central de São Paulo. Aqui ele fazia reuniões com bicheiros e recebia deles o repasse dos jogos. O prédio era como se fosse a fortaleza de Ivo Noal, mas para ele a joia da coroa era um sítio histórico que ele comprou em Ilhabela, no litoral de São Paulo. A mansão, de estilo colonial, fica num terreno de 42 mil metros quadrados, repleto de rios e cachoeiras, e tem acesso exclusivo à Praia da Feiticeira, considerada uma das mais bonitas da ilha. São 11 quartos, todos decorados com móveis de luxo, além de piscina e um antigo engenho de cana-de-açúcar. Durante algum tempo, a propriedade foi alugada pelos filhos de Ivo Noal para eventos e festas. Este desembargador aposentado tem uma casa ali perto e convivia com o barulho. E as peças iam embora até de madrugada dentro. Amanhecia o dia, aquele barulhão, o pessoal reclamava. Então, muitos que tinham casa na Feiticeira
saíram, que tinham no condomínio, saíram de lá por causa disso. Por ser um bicheiro conhecido, a mansão virou uma espécie de atração turística em Ilhabela. Então todo mundo comentava, olha a casa do Ivo, essa é a casa do Ivo, porque ele era uma pessoa que tinha nome, o pessoal comentava, o Ivo Noal. Apesar de tanta fama e poder, Ivo Noal sempre foi um homem discreto. Não ostentava, aparecia pouco nas mídias e evitava badalações. E apesar de ter comandado por tanto tempo um jogo ilegal, enfrentou apenas 3 mandados de prisão, os 3 pedidos pelo mesmo promotor. Hoje, Gabriel Inelas é procurador de justiça aposentado. No começo dos anos 90, era um promotor corajoso que investigava os chefes da contravenção em São Paulo. Inelas se lembra de quando fez o primeiro pedido de prisão preventiva para Ivo Noal. Eu estou aqui com um mandado de prisão contra o senhor. Ele começou a choramingar. Como? Ele nunca tinha sido preso. Esta é uma rara entrevista de Ivo Noal, feita à Record na época, no momento em que recebia a voz de prisão. Eu estava no fórum, eu sempre atendi a justiça, eu estou sempre à disposição quando me intimam, me convidam, me requisitam. Então eu fui lá, eu iria ser testemunha e aconteceram os fatos. Seria um processo por formação de quadrilha. O senhor tem ideia de que processo é esse, de onde veio isso? Não tenho a mínima ideia, nem o que é formação de quadrilha, imagina, nem sei, não estou a par disso, não conheço esse artigo no Código. O ex-promotor conta que, por causa das investigações sobre o jogo do bicho, sofria ameaças constantes. Tentaram sequestrar minha filha 4 vezes. Para mim, isso é uma boa ameaça, né? E telefonavam para minha casa, eu trabalhava o dia todo, né? E chegava em casa, minha filha e minha mulher chorando. Alguém ligou dizendo que você vai morrer. Com o cerco ao jogo do bicho, Ivo Noal tentou diversificar as atividades, investindo em máquinas caça-níqueis e cassinos clandestinos. Neste outro flagrante do jornalismo da Record, ele aparece comandando as apostas. A partir de amanhã, as mesas de número, elas passarão com o mínimo de 200 até 500. Mas a nova investida fracassou. As máquinas foram apreendidas e os cassinos fechados pela polícia. Assim como os negócios, a saúde de Ivo Noal também se deteriorou. Em 2019, o bicheiro sofreu um AVC e o patrimônio passou a ser administrado pela filha mais velha, Sandra Regina Noal, o que provocou uma disputa entre ela e os outros 9 irmãos. Até que no começo do mês passado, Ivo Noal morreu, depois de uma longa internação. A morte de Ivo Noal abriu 2 disputas bilionárias. Uma para ver quem vai ocupar o lugar dele no controle do jogo do bicho em São Paulo. A outra é uma disputa familiar e envolve o patrimônio deixado por Ivo Noal. No início dos anos 2000, os investigadores estimaram o patrimônio do bicheiro em 560 milhões de reais, o que daria hoje 2,5 bilhões de reais. Mas Ivo Noal também deixou dívidas e processos milionários. Um deles envolve o pagamento de pensão para o neto, João Vitor Delgado Noal. O último cálculo foi feito agora, no mês de dezembro. Estava em torno de 612 ou 613 mil reais. O pai de João Vitor é Ivo Noal Filho. Ele deixou de pagar a pensão alimentícia em 2007 e a dívida virou uma bola de neve na Justiça de Marília, interior de São Paulo, onde o menino morava com a mãe. Entra no processo o senhor Ivo Noal, o avô, que ele adere ao processo e pede para que essa dívida pretérita fosse parcelada que ele iria pagar. Mas a dívida não foi paga e os advogados de João Vitor buscaram bens dentro do patrimônio de Ivo Noal para a execução da penhora.
foi assim que eles chegaram ao imóvel mais cobiçado do bicheiro, a mansão de Ilhabela. Em 2021, a Sandra Regina Noal, juntamente com o pai, eles, para o imóvel não ir a leilão em 2021, eles depositaram na 1ª hora, no último minuto, o valor de R$750 mil para que o imóvel não fosse a leilão. Saiu do leilão e agora está voltando a leilão pela primeira vara da família de Marília, por um crédito de R$612 mil, que é onde só o Ivo Noal Filho é executado. Segundo os advogados de João Vitor, Sandra e Ivo Noal também falsificaram assinaturas da mulher do bicheiro, morta em 2001, para transferir a mansão para o nome de Sandra e assim evitar o leilão. A transferência foi feita em uma cidade do interior do Paraná. Demonstramos toda a forma como foi feita a fraude e a Justiça de Marília decretou a fraude e a execução a favor do nosso cliente João Vitor Delgado Noal. Nós tentamos contato com Sandra Regina Noal, Ivo Noal Filho e o advogado deles, mas não responderam. O leilão da mansão de Ilhabela termina nesta segunda-feira. O valor inicial é de R$21.956.000. No site da empresa responsável pela venda, havia cerca de 20 pretendentes cadastrados. É uma pena, infelizmente é uma pena, mas demonstra que a justiça é feita de forma correta.